Vamos para a palavra, gente, que está em Lucas, capítulo 8, no versículo 4. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos ouvidos para a santa palavra e que possamos ser libertos, lavados, limpos, saciados pela palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Lucas, capítulo 8, no versículo 4. A parábola do semeador. Vamos lá? Nos alimentar do pão da vida. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades, ter com ele, disse por parábola. Jesus falava por parábola, né? Um semeador saiu a semear a sua semente. A palavra de Deus é a semente, gente. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, né? De úmido. E outro caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram, né? A semente, sufocaram a palavra. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, cento por um, dizendo: Ele estas coisas clamavam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, gente, a gente oramos, né? Nós oramos, vocês pediram oração, mas a gente não pode deixar de ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. A própria palavra diz isso, né? Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes você está orando, mas não tem fé, duvida, não crê. Então a palavra, ela vai aumentar a tua fé. Você ouvindo a palavra, você lendo a palavra, meditando a palavra, buscando a palavra, dando crédito à palavra, vai aumentar a tua fé. E ele diz aqui, ele continua, e os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Aí os discípulos perguntaram de Jesus: que parábola é esta? Os discípulos não entenderam o que Jesus falou, né? E aí o que acontece? Aí Jesus responde: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam. Que são as pessoas que não são cegas, né, materialmente, vê a palavra, mas não entende, não enxerga a palavra. Então, tá entendendo? E ele continua, e ouvindo, não entende. Então, quer dizer, que ele estava dizendo, né, que tem pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem nada. Tem pessoas que estão vendo a palavra, lendo a palavra e também não entendem nada. Mas ele está dizendo aqui que a nós, aos discípulos, aos seguidores de Cristo, aos seguidores do Evangelho, aos seguidores da cruz, ele dá entendimento para nós. Deus é assim, gente. Todos nós estamos aqui, né? Então, cada um de nós estamos necessitados de alguma coisa. O que acontece? Então, o que acontece? A palavra que lida, aquilo que você precisa, ela vai tocar no teu coração. Ela vai aumentar a tua fé. Você vai dizer: essa palavra falou comigo. Essa parte falou comigo. Então, a palavra de Deus é um pão repartido. Então, a cada pedaço do pão é dado para cada um aqui, no modo e maneira que precisamos. Entendemos? Por isso que às vezes nem todos entendem a palavra toda, mas aquilo que Deus quer falar com você, você vai entender, que é o teu pedaço repartido do pão. Vamos lá continuar? Eu gosto de comer o pão todo. Eu gosto de entender a palavra toda, eu gosto de receber a palavra toda, mas tem pessoas que é dado por pedaços. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. É porque eu amo a palavra, né?
A vós vos é dado conhecer os mistérios. Então ele está dizendo, você que está aqui, é dado a você conhecer esse mistério. É dado a mim a conhecer esse mistério. E quem é que nos dá esse conhecimento? O próprio Jesus, a própria Escritura Sagrada. Quanto mais você estuda a palavra, mais você vai conhecer o mistério da palavra, mais você vai conhecer a vontade de Deus, a vontade de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Quanto mais você estuda a palavra, gente, não é ler. Não é ler a palavra, não é buscar estudo dos outros, é você estudar a palavra. E o Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai nos ensinar, entendeu? Louvado seja Deus engrandecido. Esta é, pois, a parábola. A semente, presta atenção. Falava do quê? Da semeadora. Falava do quê? Da semente, que caiu em vários lugares. E agora ele responde. É a palavra de Deus. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Tá entendendo? Ele está explicando aquilo que você não entendeu. Então, a nossa explicação está dentro da palavra. Quando você estuda, né? Aí você não entende o assunto. O que você faz? Você estuda novamente. Você estuda novamente e o que acontece? Você aprende, você acaba entendendo o assunto. Ou então, quando você estuda que você não entende o assunto, o que você faz? Você pergunta para o professor. Quem é o professor? Sou eu? Não. Quem é o professor? O Espírito Santo. Eu estou aprendendo junto com vocês. Então, eu peço para o Espírito Santo me responder, me ensinar, abrir os meus olhos para aquilo que eu tenho que entender. Aprendemos? Aprendemos, louvado seja o nome do Senhor. Porque quem é o mestre? É Jesus, gente. Jesus que é o mestre. Ele que é o nosso mestre. Então eu tenho que perguntar para o mestre. Eu tenho que perguntar para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar um entendimento. Se eu não entendo a lição a primeira vez, a palavra, eu vou continuar lendo, eu vou continuar orando. Senhor, eu ainda não entendi. Aí o Senhor está vendo o meu esforço, está vendo o teu esforço. O que ele faz? Ele abre o nosso entendimento para entendermos a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a explicar a parábola. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E o que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salve crendo. Então, qual é o trabalho do diabo? O trabalho do diabo é tirar a palavra de Deus do nosso coração. O nosso coração é essa terra. O nosso coração é o lugar onde é semeado a palavra. Louvado seja Deus engrandecido. Então, o diabo, ele trabalha para tirar a palavra do nosso coração, gente. É uma guerra espiritual. É isso aqui que Jesus está explicando para os discípulos que não entendiam. Então, ele, como mestre, ele, como o mestre que estava com os discípulos ali, ele explicou, ensinou para os discípulos o que significava a parábola. A semente é a palavra, os que estão a caminho é os que ouvem a palavra. Escute, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo tirar-lhes do coração a palavra. Entendemos, gente? Então, a função do diabo é tirar a palavra de Deus do nosso coração, é roubar a nossa salvação, é roubar a nossa fé. E o que foi que aconteceu? Para que não salve. Se o diabo tirar a palavra de Deus do nosso coração, nós vamos perder a nossa salvação. Por quê? Porque você não vai mais praticar a palavra e você vai praticar as coisas do mundo. Você vai ser a velha criatura, você não vai ser a nova criatura. Porque a nova criatura é aquele que pratica a palavra de Deus, é aquele que está à beira do caminho, ouvindo a palavra, aprendendo,
Eu vou louvado seja Deus e engrandecido. A velha criatura que está no mundo, que não quer saber da palavra, que não estuda a palavra, que não ora, que não vai para o culto, que não busca Deus. Louvado são velhas criaturas que só se alegra com prazeres, só se alegra com vícios, só se alegra com as coisas do mundo, que estão ganhando o mundo, mas estão perdendo a sua alma. Você pode não estar ganhando o mundo, mas você não está perdendo a tua alma. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Então, tem pessoas que só creem na palavra por um tempo. Por que eles crerem na palavra só por um tempo? Porque não tem raiz em Cristo, porque não tem raiz na palavra de Deus. Ele que entrega sua vida para Jesus, ele tem que se batizar nas águas e ele recebe também o batismo do fogo, do Espírito Santo. Jesus na terra, ele mesmo foi exemplo de ser batizado nas águas, não foi? E também ele mesmo batizou muitos com o fogo do Espírito Santo. Então, você que ainda não é batizado nas águas, procure uma igreja, um templo, né, na verdade, e fala para o líder que você quer se batizar. Não deixe de se batizar nas águas, gente. Não deixe. Faça, siga os caminhos, o exemplo de Jesus. Jesus, ele é o nosso exemplo, né? Então, se você quer seguir o exemplo de alguém, olhe para Jesus e siga o exemplo dele. Caminhe as pisaduras dele. Jesus na terra, ele se batizou. Jesus na terra, presta bem atenção que o Espírito Santo trouxe aqui ao meu coração. Jesus, quando criança, ele foi apresentado no templo, gente. Jesus, como criança, ele foi apresentado no templo. Louvado nasceu, ele foi levado ao templo, né? E foi apresentado dentro do templo. Quando o teu filho nasce, a tua filha nasce, leve para o templo e peça para o líder daquele templo apresentá-lo ao Senhor. Entendeu? Louvado seja Deus, que isso foi tudo exemplo que aconteceu na vida de Jesus na terra. Depois, Jesus, ele foi batizado nas águas, né? O próprio João batizou a Jesus nas águas. O que aconteceu na hora do batismo, a pomba veio sobre Jesus, que significa Deus, né? Que significa Deus, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito, os três em só um, né? E o que aconteceu? Jesus foi batizado nas águas e depois, como exemplo, gente, como exemplo, e depois de batizado, ele foi batizar as pessoas no fogo, né? O próprio Jesus saiu curando enfermos e batizando muitos com o fogo do Espírito Santo. Maravilha, né? Então, quem tem, olha só, mas como não tem raiz, apenas creio por algum tempo. E caiu entre espinhos, esses são as que ouviram a palavra e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Preste bem atenção. Quem caiu, a palavra de Deus que caiu no coração, que tem espinhos, presta bem atenção. Esses são os tipos de pessoas que ouviram a palavra e indo por adiante são sufocadas. São sufocadas com os cuidados e riquezas. Olha só, a riqueza pode sufocar a palavra de Deus no teu coração. Ele está aqui bem claro, gente. É bem claro esse ensinamento. Ele é de fácil entendimento. É só você ler, prestar atenção, meditar, que o Espírito Santo ele vai fazer você entender. Por quê? Porque aqui tem a resposta da parábola. Aqui ele fala o que é a semente, que é a palavra, quem é o semeador é o próprio Jesus, quem é
Qual é a terra? É o nosso coração. Louvado seja o nome. Quem rouba a palavra do nosso coração? É o maligno. Aqui ele mesmo explica a parábola. E aqui continua. Então, riqueza sufoca a palavra de Deus. Preste atenção. E não dão fruto com perfeição. Significa o quê? Eles dão fruto, mas o fruto não é perfeito. É isso que ele disse. As pessoas, né? Algumas pessoas que têm riqueza, elas têm fruto. Só que não, esses fruto que elas têm não é dado com perfeição. Olha aí, né? E aí o que diz mais? E que caiu em boa terra. Aí a palavra caiu em corações que são bons, né? Que ele mesmo está falando aqui. Que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra conservam no seu coração. Então a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Não adianta você estar aqui ouvindo a palavra e depois você não dá crédito, você não guardar ela no teu coração. Então às vezes você guarda no teu coração as histórias do passado. Você guarda no teu coração uma novela, não é verdade? Tem pessoas que guardam no coração aquela novela apaixonada, aquela novela de sofrimento. Não é isso? Tem pessoas que têm guardado no coração essas coisas, mas não tem a palavra de Deus guardada no seu coração. Então o Senhor está mandando a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração. E aqui ele está falando que as pessoas que têm esse coração, essa terra boa, elas guardam a palavra. Mas tem pessoas que têm corações que não são terra boa. Então, o que acontece? O inimigo sabe, ele tira a palavra com facilidade desses corações. Mas o que tem boa terra, meu querido, esse o diabo não pode tirar, não, porque a palavra está guardada no seu coração. E que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Presta bem qual é as qualidades desse coração que é uma boa terra. Honesto, olha, presta bem atenção. Pessoas que guardam a palavra de Deus no seu coração, que tem palavra de Deus no seu coração guardada, ele fala aqui, os que conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, pessoas que são honestas, elas guardam a palavra de Deus no seu coração. Mas pessoas que não são honestas, que são desonestas, que são mentirosas, né? Elas não guardam a palavra de Deus no seu coração. Mas pessoas honestas, gente, por isso que o nosso caráter é formado através dos nossos pais. A palavra foi semeada com pessoas que foram educadas, com pessoas que têm caráter, com pessoas que são honestas. O teu pai te ensinou a não roubar, o teu pai te ensinou a ganhar com o suor do teu rosto. O teu pai, a tua mãe te ensinou, minha filha, conquista tuas coisas sem derrubar ninguém, sem prejudicar ninguém, né? Isso, as lições que meu pai e que minha mãe me ensinou, tá aqui no meu ouvido, tá no ouvido das minhas irmãs, do meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor fala aqui. O Senhor fala aqui o quê? Olha só. Aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança, gente. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, se você é uma pessoa honesta, você vai dar fruto com perseverança. Você viu lá, né, que ele fala da pessoa que tem um coração com espinhos, que tem riquezas, eles dão fruto. Não todos, né, gente? Preste bem atenção e entenda. Louvado seja Deus. Os tipos de coração, o tipo de fruto. Tem pessoas que dão fruto, mas dão fruto não com perfeição. E tem pessoas que dão fruto com perseverança.
Maravilhoso, né? As coisas de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, louvado seja Deus, entendemos a palavra de Deus, entendemos os frutos, entendemos que o nosso coração é essa terra. Entendemos, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, oh Deus querido, Deus de poder, que Satanás, ele vem e semeia a má semente. Satanás é aquele que semeia a má semente, né? Por isso que tem pessoas que com o coração cheio de maldade. O Satanás semeia o vício, Satanás semeia a mentira, Satanás manda as pessoas mentir, o Satanás ele coloca no coração das pessoas, mente, rouba, mata, adultera, né? Briga, faz confusão, fofoca, fala mal do próximo, fala mal. Você está entendendo? Que o Satanás ele semeia uma semente má, a erva danina, entendeu? No outro perfil eu até coloquei, né? A raiz de amargura. Essa raiz, o maligno, ele coloca uma semente em corações e ele quer que essa semente cresça, que tenha raiz. Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele coloca a boa semente no nosso coração. Então ele ensina que guarda a minha palavra, guarda a boa semente, não guarda aquilo que o inimigo tem semeado no teu coração. Porque o inimigo ele semeia, gente, ele semeia também. O que é a semente? A palavra. Então o inimigo ele vem com palavras, ele vem usando pessoas, mandando você roubar, fazendo você fofocar, mandando você mentir, mandando você trair o teu marido, mandando você fugir de casa, mandando você abandonar teus pais, mandando você brigar com os outros, fazer contenda com os outros, ser inimigo com os outros. O inimigo, ele usa semente, ele usa palavras. Semente é a palavra. Como Jesus usou a palavra como semente para semear nos nossos corações. Entendemos? Louvado seja Deus engrandecido. O que é essa palavra? Ele mesmo que explica. Ele mesmo explica os tipos de corações, corações que são boa terra, corações que são honestos, corações que são cheios de espinhos, corações que têm pedras no seu coração, é um coração endurecido, não deixa a palavra crescer no seu coração. Louvado seja Deus, ele fala muito claro, esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então, o que eu tenho feito toda a madrugada aqui? Semeado a semente. Semeado a palavra de Deus. Entendemos, gente? A palavra de Deus é de fácil entendimento. A dificuldade dos seres humanos é porque elas não dão crédito, elas não dão ouvido, elas estão preocupadas em oração, elas estão preocupadas com seus bens, elas estão preocupadas com a sua prosperidade, elas estão preocupadas que ser curado. Mas a gente tem que dar ouvido à palavra, como ele disse aqui, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, a você, a mim, é dado esse conhecimento. Se é dado a nós esse conhecimento, então nós vamos o quê? Entender a palavra de Deus, gente. Nós vamos entender. Porque ele diz aqui bem claro. Ele estava falando isso para os discípulos. Ele disse para os discípulos, né, que era dado a eles o conhecimento da palavra. O conhecimento. Então, para você, para mim, é dado esse conhecimento. Então, gente do céu que ainda estamos na terra, a palavra é de fácil entendimento. A palavra é de fácil entendimento, né? Então, quando eu olho para a palavra, que eu vejo que Davi, depois que orou, que jejuou, que chorou, que se humilhou para Deus, para curar o filho dele, e Deus pegou, levou o filho dele, né? Porque Deus dá e Deus tira. É Ele que dá aos nossos filhos e a hora que quiser, Ele tira. Ele pega os filhos que eram dele, que é dele, né? Nós não temos nada, né, gente? Tudo é de Deus, não é verdade? E aí o que acontece? Depois que Deus leva o filho de Davi, ele vai comer. Então entendemos a palavra. Entendemos a palavra. A própria palavra de Deus diz que a gente tem que chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra.
Ontem eu estava pedindo para o Espírito Santo controla minhas emoções, controla minhas emoções. Esse Espírito Santo me dê domínio próprio. Me ajuda, me ajuda. Aí Deus, ele ajuda, né? Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Louvado seja, gente. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Eu já disse para vocês que do jeito que vocês passam luta, eu também passo. Do jeito que vocês ficam doentes, eu também fico. Nós somos carne, né? Eu não sou diferente de vocês, não existe isso. Louvado seja Deus, né? Não existe isso. Nós somos sujeitos a dores, a luto, né? Nós somos sujeitos a ficarmos tristes, mas o Espírito Santo sempre vem nos consola, né? E tudo seja para a glória de Deus, e tudo seja para que o nome do Senhor seja glorificado. O importante é que Deus está salvando a minha família, a alma da minha família do Senhor. É mais uma vida ali que o Senhor está resgatando. Louvado seja Deus, engrandecido, e eu agradeço a Deus muito pela família que Ele me deu de criação, gente. A família de criação, né, que Ele me deu. Eu agradeço muito pelos pais. Louvado seja Deus, engrandecido. Eu só tenho a agradecer esse Deus. Eu só tenho a agradecer esse Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, abençoa nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa essas vidas, Senhor. Venha prover tudo aquilo que precisamos. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é nosso remidor. O Senhor sabe que cada um precisa, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta. O Senhor, meu Deus e meu Pai amado, é aquele que não nos abandona. O Senhor é aquele, meu Deus e meu Pai, que nos ajuda a carregar a cruz. O Senhor é aquele, meu Deus e meu Pai amado, que nos ama incondicionalmente.